Jesus Cristo. Com certeza a pessoa mais famosa em todo o mundo. E mesmo já tendo se passado cerca de 2000 anos desde o seu nascimento, tanto a sua história quanto os seus ensinamentos têm cativado o coração de bilhões de pessoas, fato que continua até os dias de hoje. A sua vida e aquilo que ensinou ajudaram, inclusive, a fundar o mundo ocidental. Jesus Christ. Jesus is the light of the world. Mas é simplesmente impossível nós falarmos de Jesus e não nos lembrarmos rapidamente de tantas teorias conspiratórias que envolvem o seu nome. E entre tantas teorias está aquela que talvez seja a mais famosa, a de que o Messias cristão foi casado. E a companheira do Salvador, Cristo a amava mais do que todos os seus discípulos. Mas será mesmo que o Salvador foi casado? E se ele foi, quem era sua esposa? E por que os evangelhos não falam nada a respeito disso? Nesse vídeo você vai descobrir. Olá meus queridos leões, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Stevenson e hoje nós estamos estreando a nossa primeira série aqui no canal, o Dossiê Jesus. E nessa nova série nós iremos explorar teorias, mitos, lendas, mas também fatos reais que envolveram a vida do nosso Senhor Jesus. A nossa proposta aqui é produzirmos vídeos com um aspecto um pouco mais documental e dividindo tudo em diferentes temporadas, igual aquelas séries dos serviços de streaming. E é justamente por causa de todo esse trabalho que nós teremos aqui que eu conto com a ajuda de cada um de vocês para compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, igreja, enfim, nas suas redes sociais, em todos os lugares que você puder. Agora, vamos para o nosso primeiro episódio. Imagine que você está vivendo a sua vida cristã normalmente, mas de repente um livro começa a questionar todas as coisas que você sempre achou que foram verdade. Como, por exemplo, o fato de que Jesus Cristo não passou a sua vida solteiro, mas ele foi casado e inclusive teve filhos, cuja descendência continuam até os dias atuais. Como você iria se sentir com isso? Talvez um pouco confuso? Iria questionar o que mais estão escondendo de você? Ou talvez você iria começar a questionar a própria Bíblia. Para algumas pessoas, é claro, reações como essa seriam um tanto exageradas. Mas e se eu te contar que foi mais ou menos isso que aconteceu com milhões de pessoas no mundo quando, em 2003, Dan Brown publicou o seu livro O Código da Vinci? Nessa obra, Dan Brown fez afirmações um tanto ousadas a respeito de Jesus, como, por exemplo, que ele foi casado, teve filhos e que sua esposa foi ninguém menos do que Maria Madalena. A prostituta? Ela não era isso. Foi estigmatizada pela igreja em 591 d.C., coitada. Maria Madalena foi a mulher de Jesus. Aquela mesma mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios e que também foi a primeira testemunha ocular da sua ressurreição. O impacto que o Código da Vinci provocou foi tão grande que inúmeras matérias em jornais e revistas começaram a surgir em todo lugar. E, inclusive, livros e trabalhos acadêmicos também começaram a ser produzidos. Mas, Gabriel, se o Código da Vinci é apenas uma ficção, será que não seria demais tomá-lo como uma fonte histórica confiável? Bom, meus amigos, realmente é verdade que nós não podemos utilizar o Código da Vinci, que aliás é um romance policial, como uma fonte histórica. Acontece que Dan Brown utilizou como fonte o Evangelho de Filipe, que traz afirmações acerca de Maria Madalena que podem realmente causar estranheza, como, por exemplo, o fato de que ela era a mais amada entre todos os discípulos, que Jesus a beijava e que ela era sua companheira. Meu Deus, então é verdade, Jesus foi casado com Maria Madalena e teve filhos com ela? Calma, calma. Vamos pensar a respeito disso com muito cuidado e com bastante rigor histórico.
lugar, quando nós analisamos as traduções deste documento conhecido como Evangelho de Filipe, podemos perceber que, de fato, elas parecem sugerir que Jesus foi casado com Maria Madalena. Acontece, porém, meus amigos, que esse documento foi originalmente escrito na língua copta, porém, pegou uma palavra emprestada do grego, koinonos, que foi traduzida por companheira. Mas koinonos, de onde também vem a palavra koinonia, não quer dizer de forma afirmativa um matrimônio. Antes, significa companheirismo, comunhão ou uma sociedade entre pessoas. O próprio Evangelho de Filipe, portanto, não afirma que Jesus de fato foi casado com Maria Madalena, como o Código da Vinci fez parecer. Mas e quanto a Jesus ter beijado Maria Madalena? Será que isso não indicaria qualquer tipo de relacionamento amoroso? Não necessariamente, uma vez que o texto original do Evangelho de Filipe se encontra bastante fragmentado, de modo que nós não podemos ter certeza do local onde Jesus a beijou. É claro que os mais conspiracionistas têm a sua preferência em dizer que Jesus a beijava nos lábios, mas poderia ter sido simplesmente um ósculo santo, um beijo dado na testa, nas mãos ou na bochecha. E em segundo lugar, o Evangelho de Filipe não foi de fato escrito pelo apóstolo. E nós sabemos disso porque o texto do Evangelho de Filipe foi escrito por um grupo de pseudo-cristãos, conhecidos como cristãos gnósticos. E eles fizeram isso em algum momento por volta do século 2 ou 3. Ou seja, esse tal Evangelho de Filipe foi escrito muito tardiamente, muito tempo depois da morte do verdadeiro discípulo de Jesus, o que faz com que ele não tenha qualquer validade ou autoridade apostólica. E o Evangelho de Filipe ficou desaparecido, aliás, por cerca de 2000 anos, quando foi encontrado apenas em 1945 no Egito, junto com uma coletânea de vários outros textos também escritos pelos cristãos gnósticos. Essa seita do gnosticismo cristão pregava um cristianismo paralelo, e eles começaram a produzir os seus textos por volta do século II. E esses textos, aliás, ficaram conhecidos como apócrifos, e incluem, entre outros, o Evangelho de Tomé, de Judas, de Maria, de João e, é claro, o de Filipe. Mas depois de passada toda essa euforia causada pelo livro O Código da Vinci, também pelo filme que foi lançado alguns anos depois, um novo achado arqueológico sacudiu os ânimos de muita gente. Em 2011, a doutora Karen King, da Universidade de Harvard, apresentou em um congresso lá em Roma um pequeno fragmento de papiro escrito em língua copta que, segundo ela, dataria do século IV depois de Cristo. Olhando para esse pequeno fragmento, com certeza você não daria muita coisa para ele. Era apenas um pouco maior do que um cartão de crédito, com cerca de 4 centímetros por 8 e com apenas 8 linhas escritas de um lado e 6 do outro. Mas o que realmente chamou a atenção foi um suposto diálogo que Jesus Cristo teve com os seus discípulos. E nesse diálogo incompleto, Jesus teria feito uma afirmação que abalaria com certeza os sentimentos e a fé de muitas pessoas. Na parte do anverso desse papiro está escrito: Jesus lhes declarou, minha esposa. Só até aí, porque o restante do diálogo está perdido. Mas é claro que apenas essa pequena declaração já foi suficiente para reacender as chamas iniciadas por Dan Brown no seu livro O Código da Vinci. Para algumas pessoas, essa foi a prova definitiva de que realmente Jesus foi casado e que a igreja manteve esse fato tão importante da vida de Jesus em segredo. Ou será que não? A própria doutora King, em um primeiro momento, também duvidou da veracidade daquele pequeno fragmento de papiro, e depois de adquiri-lo, ainda demorou para anunciar a descoberta. Em primeiro lugar, porque esse papiro foi adquirido de uma maneira um pouco suspeita, de um vendedor de antiguidades anônimo lá na Flórida, o que, é claro, iria aumentar as suspeitas de fraude. E quando finalmente aquele achado foi anunciado, diversos especialistas começaram a questionar a sua autenticidade, levando inclusive a Universidade de Harvard a impedir temporariamente a publicação do artigo da doutora King a respeito daquele papiro. Mas além da forma duvidosa de como esse documento foi adquirido, ele dataria de cerca de 3 séculos e meio depois da vida de Jesus, o que reduziria ainda mais a sua confiabilidade histórica. Mas é claro que a mídia sensacionalista não se importou nem um pouco com isso. Várias manchetes publicaram a
prova definitiva do matrimônio de Jesus. E é claro que a sua esposa não poderia ter sido outra senão Maria Madalena. Ao menos foi isso que muitos especularam. Então, a teoria é que Maria Madalena era de fato sua esposa, mas a Igreja Católica não queria que Jesus, como Filho de Deus, tivesse uma esposa. Mas em pouco tempo aquele papiro caiu em total descrédito, sendo considerado uma falsificação muito bem elaborada. E até mesmo a doutora Karen King teve que admitir que aquele papiro era falso. Ela tinha sido enganada. As evidências dessa falsificação foram diversas. Entre elas está o fato de que o estilo de escrita era muito estranho, sem qualquer tipo de precedente em manuscritos antigos, sejam religiosos, literários ou manuscritos informais. A forma desajeitada e laboriosa como que esse texto foi escrito revela que quem o fez não possuía qualquer tipo de experiência em escrever sobre a superfície de um papiro, algo que qualquer estudioso da língua copta certamente poderia produzir sem muito esforço ou prática. E a caligrafia foi identificada como um tipo de escrita do século XXI, algo que com certeza não podemos esperar de um documento do século IV, não é mesmo? E por falar nisso, testes feitos com carbono 14 colocaram aquele papiro, na verdade, no século VIII, contradizendo a suposição feita pela doutora King. E isso, é claro, revelou que aquele papiro era de fato antigo, embora o seu conteúdo fosse uma falsificação moderna. E um papiro no século VIII, com certeza, anula qualquer possibilidade de que o texto tenha sido produzido por cristãos gnósticos, uma vez que essa seita já havia desaparecido séculos antes. Além disso, nessa época, o Egito estava dominado pela fé islâmica, o que impossibilitaria qualquer tipo de produção cristã ou pseudo-cristã. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais nessa história e conhecer todas as evidências que provam a falsificação desse papiro, que ficou conhecido como o Evangelho da Esposa de Jesus, então basta você acessar os links que estão no comentário fixado. Ok, Gabriel, mas e quanto ao falsificador? Bom, ele foi identificado como Walter Fritz, que assumiu ser, de fato, o dono original daquele papiro, mas negou qualquer acusação de falsificação, embora todas as evidências apontassem para ele. Um egiptólogo endividado com várias dificuldades financeiras e que no passado já foi acusado de plágio acadêmico. Eu tenho certeza que está mais do que claro que não existem quaisquer evidências que realmente apontem para um casamento de Jesus. Ao contrário do que disse Dan Brown em O Código da Vinci, todas as evidências realmente apontam para um homem que adotou o celibato, a fim de cumprir a sagrada missão de ser aquele que salvaria a humanidade por meio da fé. Tudo bem, então Jesus não foi casado. Mas e quanto a essa história que as pessoas ficam contando que os evangelhos não são confiáveis? De que Jesus na realidade era negro e que a igreja inventou esse Jesus branco, europeu e de olhos claros? Calma, eu ainda vou responder todas essas questões e ainda outras. Por isso, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio do Dossiê Jesus. E lá no Telegram eu vou avisar quando tiver episódio novo. Então entra lá, link na descrição. Meu nome é Gabriel Stevenson e nos vemos em breve. Agora eu tô com fome.